Pessoal, vamos falar agora ainda sobre regime disciplinar, mas as penalidades administrativas que existem aí para o servidor. Estamos na parte 4 da semana 2, dia 3. Algumas penalidades aí são passíveis aos servidores. A mais branda delas é a de pena de advertência, depois vai aumentando aí o grau de complexidade, vai para a suspensão, até chegar na demissão. Demissão é a perda do cargo público, que é uma punição, perfeito? Aqui então, aqui para quem possui cargo efetivo. Quem não possui cargo efetivo vai ser uma pena de destituição de cargo em comissão, ou seja, não ocorre demissão para cargo comissionado que não possua cargo efetivo, perfeito? Da mesma forma, se estiver aposentado, não vai ser demissão, e também se estiver em disponibilidade, não vai ser pena de demissão, e sim o que? Cassação de aposentadoria, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ok? Então temos três, são as punições. Perceba que não existe aqui a punição de multa, perfeito? Existe um caso de suspensão que pode trazer uma consequência pecuniária ao servidor, que nós vamos ver adiante, perfeito? Mas nós temos apenas essas três: advertência, suspensão e demissão. Caso em comissão, destituição. Caso o servidor seja aposentado, será uma cassação, ok? Dito isso, vamos trazer uma distinção aí que é comum o examinador cobrar. Primeiro, demissão é punição e exoneração não é punição. Exonerado, o servidor que for exonerado, não é uma punição, ainda que aparentemente apareça no caso do estágio de inabilitação, no estágio probatório, o servidor vai ser exonerado. Exoneração não é punição, certo? Então, exoneração você pode ser a pedido ou de ofício. A pedido, você está com cargo comissionado e fala assim: não, eu não quero mais esse cargo. Você pode pedir exoneração a qualquer momento, ok? Então ela é tão somente uma forma de vacância daquele cargo que está previsto na 8.112, esse dispositivo aí que é a exoneração, ok? Prazo de prescrição, o que significa isso? Prazo de prescrição é a perda do direito de punição pelo Estado. Então essa contagem ela vai ser a partir de quando? A partir do que o fato se torne conhecido. O que significa isso? Significa que se o servidor cometeu uma infração e essa infração é passível de punição, por exemplo, de demissão, esse servidor ele vai ser punido com a pena de demissão e vai ser observado se não ocorreu a prescrição. Exemplo, ele cometeu uma infração no ano de 2000, por exemplo, certo? Agora em 2016 o fato se tornou conhecido. Em 2018 ocorreu lá o PAD, certo? E agora, terminado o PAD, o servidor foi demitido. Pode isso? Resposta: pode, porque a infração ocorreu aqui, o fato tornou-se conhecido aqui. Então o fato tornou-se conhecido aqui. Então daqui para frente eu vou contar 5 anos, que é o direito da administração em punir, vai prescrever, vai perder o direito. Então aqui 2016 seria 17, 18, 19, 20. Em 2021 ele não poderia ser punido, mas nesse caso aqui, ok, está dentro do prazo. Olha que diz o artigo 142, parágrafo 1º da 8.112. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, ok? Então não é no momento da infração, mas assim no momento que se tornou conhecido. Instrumento para apuração.
Então, isso aqui refere ao tipo de processo que vai ser utilizado para apurar o caso, certo? Então, pode ser o que? Uma abertura de uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, PAD, com vista à apuração da potencial infração administrativa, interromperá o prazo, ou seja, não é suspensão. O que significa dizer isso? Significa quando for instaurada a sindicância, quando for instaurado o processo administrativo disciplinar, vai interromper prazo. O que significa dizer isso? Significa dizer que a contagem do prazo prescricional até a decisão final ele vai estar interrompido, certo? Interrompido a prescrição significa dizer que a partir do momento da decisão, quando eu terminei o PAD, quando terminei a sindicância, o prazo da prescrição voltará a correr do zero, a partir do dia em que cessar a interrupção. Então, o que significa isso? Se a administração começou lá no prazo de demissão, foi em 2016, veio 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, estava quase chegando 2021, tá? 2020, fez o PAD interrompe prazo e depois volta a correr o prazo do zero. Então, interrompeu o prazo, começa do zero mais 5 anos aqui para frente, ou seja, difícil o nosso querido infrator aí ele está longe dessa punição, ok? Registro do assentamento, o que significa isso? Significa que o servidor recebeu uma punição, essa punição vai estar registrada na sua ficha funcional, ok? Então, tal registro deve ser lido em conjunto com o cancelamento do registro. O que significa isso? Significa que vai ter um prazo para cair deste registro da sua ficha funcional, lá essa pena de somente a pena da advertência e a pena de suspensão que vão para a ficha funcional, porque se for uma pena de demissão, não tem mais ficha funcional, a pessoa deixou de ser servidor público, ok? Então, advertência e suspensão, então vai ter prazo para ficar registrado. Depois desse prazo, e o servidor não cometeu nenhuma nova infração durante esse prazo, vai voltar a ser o que? Primário. Isto é, a infração será apagada da sua ficha, ok? Apagada da sua ficha. Então vai ver os prazos aí. O Supremo Tribunal Federal vai falar que reconhecida a extinção de punibilidade, então extinguiu a punibilidade pela prescrição, ou seja, o Estado não pode mais punir, então não há mais espaço para imposição de punição administrativo disciplinar. Então, dessa forma, a anotação da ocorrência em ficha funcional violaria o princípio da presunção da inocência. O que significa dizer isso? Significa que se o Estado perdeu aí o prazo por prescrição do direito de punir dele, então vai ocorrer o que? A perda do direito de punir, então vai ocorrer o que? A extinção desta punibilidade pela prescrição, ou seja, não posso registrar nos assentamentos funcionais agora desse servidor, porque se assim eu fizesse, eu violaria o princípio da presunção de inocência, sem falar que acarretaria efeitos prejudiciais à carreira do servidor, em ofensa a também o princípio da razoabilidade, ou seja, perdi o direito, não vou registrar nada na ficha funcional. Primeira pena aí, então a primeira pena é quem? A advertência, perfeito? A advertência vai ser por escrito, então pena natureza vai ser leve para o servidor efetivo e ou comissionado, perfeito? Hipóteses da infração aí do inciso 1 a 8º e 20 do artigo 117, a gente vai ver todos eles aí no próximo vídeo. Prescrição é de 180 dias. 180 dias se inicia
o prazo prescricional se inicia do conhecimento, como nós já falamos, do fato, e não a partir da ocorrência dele. Então, o que acontece? Ocorreu uma infração, essa infração ela é penalizada por advertência, a autoridade ou a administração tomou conhecimento, a hora que ele tomou o conhecimento, ele vai ter quanto tempo? Vai ter 180 dias para aplicar essa punibilidade, certo? Agora, tá chegando próximo, chegou nos 179 dias. Pessoal, novamente, você não erre questão por saber demais, certo? Por que que eu vou dizer aqui para vocês? Chegou em 179 dias, vai ocorrer o que? Inicia-se aqui a sindicância, por exemplo. A sindicância vai ocorrer o que? A interrupção do prazo. Terminei a sindicância aqui, vai iniciar novamente, quanto tempo? Mais 180 dias, como do zero saísse, ok? O que eu estou dizendo isso? Tomar cuidado com isso, porque se o examinador trouxer essa situação aqui é o que? A exceção. Então, quando ele for falar, ele vir falando que a pena de advertência ela ocorre dentro dos 180 dias iniciais, ocorrendo a partir do momento, inicia-se no momento do conhecimento do fato. Resposta correta. Então veja, você vai olhar assim, o direito de punir do Estado ele é, como que eu posso dizer, prescreve, vamos falar assim, prescreve o direito do Estado em 180 dias a partir do conhecimento do fato, certo ou errado? Certo, porque isso aqui é a regra, você não pode pensar, mais nada, se for falar nessa exceção aqui, ele vai estar falando nessa exceção, certo? Ele vai ter que comentar dessa exceção. Então, acostume com as questões aí, principalmente do CESP. Instrumento para apuração é uma sindicância. Então, ainda a autoridade competente para aplicar, então vai ser o chefe da repartição ou outras autoridades previstas em regulamento. Chefe da repartição significa lá a chefia imediata, ok? Chefe imediato pode aplicar a pena de advertência, ok? Registro no assentamento, sim, é advertência, então não é a verbal, não existe advertência verbal aqui. No Exército existe a advertência verbal, aqui não. Cancelamento do registro, então lá vai ficar nos assentamentos funcionais essa pena de advertência por um período de 3 anos de efetivo exercício. O que significa isso? Se você tirou uma licença para tratar de assuntos particulares no decorrer desses 3 anos, esse registro ele vai ficar interrompido até você voltar. Voltou, continua aí esse prazo dos 3 anos até completar. Então, se eu estou há 2 anos, aí você pede uma licença para interesse particular, você fica lá 3 anos fora, aí você volta, tem que ficar mais 1 ano para completar o que? Os 3 que estão previstos aqui, para aí sim ocorrer o cancelamento do seu registro, ok? Desde que o que? Não tenha sido praticada uma nova infração disciplinar no período, ok? Principal consequência, a penalidade da suspensão, caso ocorra o que? Reincidência no período de 3 anos. Reincidência no fato? Não. Reincidência na pena de advertência, ok? Então, no período de 3 anos, cancelo, no período de 3 anos eu aplico, se tiver uma nova advertência, eu aplico daí a suspensão. Suspensão agora, então, natureza média. Então, serve para servidor efetivo apenas. Então, servidor efetivo apenas. Quer dizer o que com isso? Quer dizer que servidor de cargo comissionado sem vínculo, este servidor, se cometer uma pena de suspensão, será
vai ocorrer o que? Será destituído do cargo. Então, vai ter um processo administrativo disciplinar, esse processo administrativo disciplinar concluído e o servidor for constatado que ele cometeu aquela infração, não vai ocorrer a suspensão no caso do comissionado, somente destituição do cargo. Então isso aí é muito importante, ok? Hipótese de infração: reincidência no caso de advertência, exercício estranho aí ao serviço público ou entrega de exercício e atribuição a outro servidor público. Então, esses casos depois a gente vai ver com mais calma aí. Prescrição: prazo de prescrição de quanto tempo? 2 anos contados do conhecimento do fato. Então, primeiramente, prescrição no caso de advertência, no caso de suspensão e no caso de demissão. Então, o caso deles são o que? Advertência é um prazo de quanto tempo? 180 dias. Da data do conhecimento, isso aqui é importante. Aqui é quanto tempo? 2 anos e 5 anos. Ok? Essas informações são importantes. Cancelamento. Cancelamento aqui da advertência dos registros funcionais de quanto tempo aqui? 3 anos. Qual é a condição? A condição é que não tenha uma nova pena de... nenhuma pena nesse caso, né? Nem de suspensão. Continuando. Instrumento para apuração é uma sindicância, se for no máximo 30 dias de suspensão, e processo administrativo disciplinar PAD para os demais casos, ou seja, para os que ultrapassem os 30 dias, ok? Autoridade para competente para aplicar, então 30 dias cabe ao chefe da repartição, então até 30 dias ao chefe da repartição, e superior aos 30 dias vai ser para quem? Superior a 30 dias é de competência da autoridade superior à chefia imediata, ok? Então tem que ser superior à chefia imediata. Registro em assentamento funcional, sim. Suspensão, então o cancelamento do registro da suspensão é após quanto tempo? 5 anos. 5 anos ocorre aí o cancelamento do registro. Então volta aqui, vamos colocar aqui, cancelamento em 5 anos. E aqui para completar logo, não tem cancelamento porque ele não é mais servidor, mas não vai ter mais aí assentamento funcional, ok? Principais consequências: suspensão da contagem do tempo de serviço e cancelamento da remuneração. Então o cara está em casa, suspenso, não vai estar contando o tempo de serviço dele e também não vai receber por isso, certo? Porque senão seria umas férias para ele. Aqui, observação: limite máximo de 90 dias, havendo conveniência, a autoridade então poderá o que? Converter em multa. Então veja que multa não está previsto lá, mas ela pode ser convertida em multa, uma pena de suspensão, com base de 50% por dia de seu vencimento ou remuneração. Ou seja, o servidor pode ser convertido aqui no limite máximo de 90 dias, ele pode estar recebendo o que? Desses 3 meses, receber 50% aí de sua remuneração, ok? Então isso aí foi uma multa. Então deverá permanecer em atividade. Então nesse caso aqui, recebeu os 50%, ele vai ficar trabalhando. A multa então não é uma penalidade autônoma, perfeito? Ou seja, o servidor não pode ser multado. Então ocorreu nesse caso uma suspensão que converteu para uma multa, ok? Que foi 50% da remuneração aí do servidor.
Caberá a penalidade de suspensão ainda, a critério da administração, ser convertida então em multa. Então ocorreu a conversão em multa e não existe multa aí como uma das penalidades autônomas, perfeito? O servidor que se recusar a submeter, por exemplo, a um exame médico, vai ocorrer o que? Uma suspensão de até 15 dias. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo aí. Beleza, meu povo? Um abraço e até o próximo.